Santo Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te agradecer, porque nós podemos estar aqui tranquilamente ouvindo a tua palavra, e te pedimos, Senhor, que verdadeiramente o Senhor fale a cada coração, que não haja resistência aos nossos corações, que não sejamos aqueles meros ouvintes, aqueles que, como diz o Senhor, que ouvem e não praticam, que são comparados a homens que constroem a sua casa sobre areia e não sobre a rocha. Queremos ser, ó Deus, sim, ouvintes, atentos e praticantes da tua palavra. Fala conosco nessa noite, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há 2 semanas atrás, nós trouxemos uma palavra que ela tinha um contexto escatológico. É uma palavra que nós falamos sobre o fim dos tempos, e naquela palavra nós fizemos inclusive uma cronologia de todos os episódios previstos nas Escrituras dos tempos dos fins. Quem assistiu essa mensagem de 2 semanas atrás? Quem não assistiu, quem não ouviu, só para ter uma noção. Quem não viu, levanta a mão para ter uma noção. Ok. Eu aconselho vocês a depois regressarem, procurem lá no Face ou pelo canal do YouTube, ok? Assistam, porque você vai entender muita coisa, vai edificar a sua vida, vai edificar a sua fé. Façam isso, ok? Hoje, o que eu vou falar hoje está diretamente ligado àquela mensagem. Então eu vou ficar sem entender. Não, você vai entender. Mas se você depois recuperar aquela mensagem, você vai então entender o de hoje, somado com o da outra semana, e você vai ter uma compreensão de um todo com muito mais profundidade. Amém? O título da mensagem de hoje é o alerta das parábolas de Jesus. O alerta das parábolas de Jesus. Nós somos acostumados, muitas vezes, o normal é ouvirmos pregações sobre as parábolas. No entanto, elas são, via de regra, pregadas separadamente. Elas são pregadas isoladamente. Normalmente, quando você ouve uma pregação, você ouve uma pregação sobre a parábola A, ou sobre a parábola B, ou sobre a parábola C. Normalmente é isso que se faz. Mas o Senhor nos ministrou o coração de fazer algo diferente, por isso o meu desafio é muito grande. É muito grande porque quando o Senhor Jesus, lá, Mateus capítulo 24, ele foi inquirido pelos discípulos, lá em Mateus 24 nós vamos ter um diálogo que Jesus tem com seus discípulos, porque os discípulos estavam ansiosos, eles estavam querendo saber das coisas que estavam prometidas, das coisas dos fins dos tempos, porque o Senhor Jesus tinha dito que ele ia morrer, que ele ia partir, mas que ele ia voltar, e quando ele voltasse era para estabelecer o reino de Deus, efetivamente, por completo. E os discípulos estavam assim, naquela ansiedade, entre aspas, para saber dessas coisas, e eles fazem, lá no comecinho do capítulo 24, eles fazem 2 perguntas chaves para Jesus. Eles perguntam: quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então havia uma preocupação em saber isso. Os discípulos queriam saber: Jesus, quando é que vai acontecer esse negócio todo? Quando é que tu volta? O que a gente tem que esperar, O que a gente tem que estar olhando, observando? Qual é o dia? Nós não queremos ficar esperando à toa, ou nos fala, nos mostra aí. E o Senhor Jesus, na sequência do capítulo 24, ele vai então fazer toda uma descrição dos episódios que haveriam de acontecer,
E ele começa falando sobre princípio das dores, e foi dentro disso que eu ministrei 2 semanas atrás. Eu não vou repregar, apenas eu vou puxar esse gancho para depois falar da mensagem efetivamente. Mas o Senhor Jesus falou sobre os sinais, eram chamados de princípio das dores. A ideia é a mulher grávida, final de gestação, quando começa a dar as contrações, né? Quando começa a dar as contrações, a mulher sabe, vai nascer. Tenho pouco tempo para chegar no hospital, né? Dependendo do caso, às vezes não dá tempo de chegar no hospital, dependendo da intensidade dessas contrações. E o Senhor Jesus então fala aos discípulos: olha, quando vocês estiverem vendo estes sinais, é princípio das dores, é sinal que logo, logo eu estou chegando. E dentro desses sinais, por que isso eu quero salientar a vocês? Dentro desses sinais, Jesus aponta epidemias, no plural. É alguma coisa distante de nós hoje? Ele fala de crise econômica no mundo, a nível mundial. Vocês têm ouvido algum assunto assim nos últimos tempos? Ele fala sobre fome. Ele fala de guerras e rumores de guerras. Ele dá um conjunto, irmãos, que a gente olha assim, é hoje. Em todo o tempo da história, sempre houveram estas coisas, mas nunca tivemos na história uma conjugação destas coisas, simultâneas, a nível planetário, por conta de uma razão comum. Vocês entendem? E o que isso então quer dizer? Quer dizer que nós estamos diante de um momento muito crítico. Nós estamos diante de um momento onde nós temos sim que estarmos em total alerta, porque o cenário é muito tipificado, muito bíblico. A composição dos fatos, irmãos, estão aí. Aí o Senhor Jesus vai discorrendo os episódios, e depois Jesus começa, ainda dentro desse mesmo diálogo, tá? Não é uma outra mensagem, é nesse mesmo diálogo, Jesus começa a falar, a citar algumas parábolas. Ele desenvolve algumas parábolas, e essas parábolas estão diretamente alinhadas com a pergunta dos discípulos, sobre os sinais, o que aconteceria, e digamos assim, a observação de Jesus, a preocupação de Jesus, preocupação entre aspas, não era que simplesmente os discípulos ou a igreja tivesse a informação dos episódios, mas ele queria trazer para a igreja um despertamento, um alerta quanto a posturas que deveriam ser adotadas, posturas que todos nós como igreja precisamos manter e sustentar nesses tempos, nestes dias. E essa é a tônica das parábolas. Por isso o título da mensagem é o alerta das parábolas de Jesus. Amém? Vamos começar a ver as parábolas. Eu tenho um desafio gigante, eu falei isso hoje de manhã, e eu fui vencido pelo desafio. Normalmente as nossas pregações é em torno de 1 hora. Eu quero preparar você, porque a pregação de manhã foi 1 hora e 40 e poucos minutos. Não sei se isso é bom ou se é ruim, tá? Porque o conteúdo das parábolas são interconectados. E vocês vão ver a importância deles. Então meu desafio de falar de todas elas é muito gigante. Eu espero conseguir vencer com vocês hoje de noite. Amém? Vamos lá. Primeira parábola, Mateus 24, a partir do verso 32, diz respeito à parábola da figueira. O texto diz assim:
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa parábola, Jesus tem uma intenção muito clara. Primeiro, ele faz uma observação, ele aponta para a figueira. Existem teólogos que fazem alusão a essa parte, querendo referir-se à figueira como a nação de Israel, e no momento que a figueira floresceu, ou seja, a figueira mostrou seus ramos, as suas folhas, ele diz que então este é o sinal de que está próximo à vinda de Jesus. O que eles estão querendo dizer com isso é que quando a nação de Israel foi restabelecida em 1948, este seria um grande sinal que Jesus estaria se referindo, de que estaria próximo. E ele diz: não passará essa geração sem que isso tudo aconteça. O que? Isso tudo o que? A volta dele. Então, aos que entendem dessa maneira, uma geração, ela biblicamente tem possibilidades de ser geração de 40 anos, então essa já não foi, porque de 48 teria que ser até 88, já passou. Aí vem uma segunda possibilidade da geração de 70 anos, também não deu, já passou, também temos base bíblica para considerar a geração de 70 anos. Uma terceira possibilidade seria 100 anos, e uma quarta 120 anos. Isso é um pensamento teológico, ok, cabe pensar isso, até cabe, mas uma coisa nós não podemos dispensar, que é o sentido simples, direto e objetivo que Jesus está apontando neste exemplo da figueira. E eu tive a oportunidade de estar em Israel neste período do ano e observar na prática a tal figueira. Tem muitas figueiras em Israel, muitas figueiras, uma figueira, né, uma espécie nativa daquela região. E qual é a constatação? Constatação é, quando as folhas começam a surgir, a verdejar a figueira, os brotos começam ali a eclodir, bom, já se sabe, está terminando a primavera, logo, logo vai começar o verão. Não é assim na natureza? É ou não é? Eu gosto muito quando chega final de agosto, início de setembro, porque a minha rua ali tem bastante ipê amarelo, eu acho lindo o ipê amarelo. E aí quando chega nessa época, eles ficam
eles pintam a rua fica pintada de amarelo, a coisa mais linda, e eu já sei, né? O tempo, a estação está chegando. Jesus está apontando para esse exemplo prático. O que ele está falando? Ele está falando aqui de uma certeza. Qual é a mensagem implícita nesta fala? É uma mensagem de certeza, de convicção, de prontidão, de fé. Você precisa de fé para evidenciar este fato de que a figueira está nesse estado, é sinal que está chegando o verão. Por que precisa de fé? Porque você precisa ter uma informação sobre isso, e você precisa ter uma convicção de que isso vai acontecer. Concorda? Faz sentido para você isso? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é: quando vocês virem esses sinais se manifestando no mundo, tenham a certeza que eu estou voltando. Este é o alerta da parábola da figueira. Qual é a preocupação, irmãos? A preocupação é que tem muito cristão, muito crente que está avoado, que não está ligando os fatos, que não está alerta, e nessa questão de alerta, ele vai a fundo na parábola. Ele começa a fazer várias citações. Primeiro, o Senhor Jesus afirma: não vai passar essa geração. O que eu creio que ele está dizendo, a geração que ver esses fatos acontecendo, os sinais que nós estamos testemunhando hoje, é essa geração que vai ver Jesus voltar. Irmãos, eu estou tomado de convicção de que somos a geração que vai ver Jesus voltar. Você ouviu isso? Nunca tivemos uma combinação tão perfeita de sinais como estamos vendo nos últimos dias, e a tendência é aumentar. Tenho visto alguns cientistas dando alertas, dizendo que novas ondas de epidemias deverão surgir na face da terra. Quem já ouviu notícias nesse sentido? Olha aí, ó. Pastor, o senhor veio trazer mensagem de desgraça para nós? Não. Eu estou trazendo alerta. O Jesus fez isso, ele deu alerta, eu só estou repetindo o que ele disse. Então somos uma geração do alerta. O que mais que essa parábola nos ensina? Jesus vai falar sobre a questão do tempo, e ele diz uma coisa: olha, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos e nem eu sei, só o Pai. Por que ele diz isso? É muito lindo que o Senhor Jesus usa da figura do casamento, o exemplo do casamento. Em várias passagens ele vai usar o exemplo do casamento, a figura do matrimônio, do casamento, para fazer com que as pessoas entendam a relação dele com a igreja, fazer que as pessoas entendam o que vai acontecer nessa trajetória. E é importante nós entendermos como é que funciona o casamento no contexto bíblico, que na nossa cultura hoje se distancia um pouco, mas eu quero falar uma coisa aqui para vocês muito séria, de que o casamento, ele é, na prática, um dos sinais proféticos mais claros que Deus deixou na terra, para que o homem entendesse o que ele vai fazer com a igreja, porque ele apresenta a figura de Jesus como noivo, e a igreja como noiva. Quando eu falo igreja aqui, eu falo todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, seja gentil ou judeu, sem separação. Por isso a igreja não é apenas a igreja gentílica, ela é uma igreja composta de gentios e judeus convertidos a Cristo Jesus como Messias. E ouça, nessa
passagem que ele fala sobre o não saber era por uma razão simples. Na cultura dos tempos bíblicos, o noivo, quando firmava o compromisso com a noiva, era feito uma espécie de um contrato, chamado ketubá. Nesse contrato eram acertados os detalhes, e uma das coisas que era acertada era o tal do dote, que o noivo tinha que pagar para o pai da noiva. Eu acho isso uma boa ideia, né? Porque a gente investe numa menina tanto, né? Depois vem um lá e leva de graça, todo investimento, brincadeira, né? Mas isso fazia parte da cultura bíblica, e até os dias de hoje, em muitas culturas, isso ainda faz parte das práticas do cerimonial do matrimônio. Então, no contrato de noivado, era feito o acordo familiar, e o noivo ia embora. O noivo não ficava visitando a noiva toda quarta-feira. Antigamente era quarta-feira, agora é todo dia. E como se não bastasse, ficam no WhatsApp toda hora. O noivo simplesmente se ausentava. E quando é que o noivo voltava? O noivo voltava para o dia do casamento. Mas e quando é que era marcado o casamento? Não era. Quem determinava o dia do casamento, quem determinava o dia em que o noivo ia aparecer na casa da noiva, era o pai do noivo. Por quê? Nesse tempo de afastamento, o noivo ele ia construir uma casa, ou preparar uma casa, ou adquirir uma casa. Ele ia montar a estrutura física e material para poder sustentar essa família. Ele tinha que ter as condições. É por isso que o Senhor Jesus diz: eu vou e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está usando a linguagem do casamento. Depois que o noivo tinha tudo sob controle, e ele tinha a condição de cuidar e sustentar um lar, então o pai do noivo observava, avaliava e dizia: agora tu pode buscar a tua noiva para vir casar e morar contigo aqui. Então é nesse contexto que se dá essa explanação, essa parte da parábola, certo? Porque ele não sabia, e esse era um detalhe, né? O pai do noivo não dizia para o noivo qual era o dia que ele ia liberar. Só quando o pai mesmo visse: está tudo ok, meu filho, agora vai. É por isso que Jesus disse: ninguém sabe o dia, nem eu sei, só o pai que sabe. No dia certo ele vai mandar eu vir buscar vocês. No dia certo ele vem, eu venho aqui para me encontrar com vocês. E depois, na sequência da parábola, ele faz uma outra anotação, uma outra referência, no que diz respeito a Noé. E aqui vai o alerta. Ele coloca dizendo que nos dias de Noé, os homens estavam casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, ou seja, havia uma normalidade de vida, as pessoas despreocupadas, desligadas, desatentas, e havia um homem, um maluco, fazendo um barco gigante. E quando perguntava para ele: o que tu está fazendo? Ele dizia: eu estou fazendo um barco. Mas para quê? Porque vai vir água do céu e vai brotar água na terra, e isso aqui vai ficar tudo cheio d'água. Que coisa de maluco, porque sabe, então não existia. Imagine que mensagem doida era essa: tu estás fazendo um barco porque vai vir água do céu. Os caras não conseguiam nem imaginar um negócio desses. É uma mensagem de doido. E o que acontecia nos dias de Noé?
todo tipo de perversão que vocês possam imaginar, todo tipo de maldade que vocês possam imaginar, todo tipo de iniquidade que vocês possam imaginar, e as pessoas convivendo com isso com naturalidade. Irmãos, os dias de hoje são absolutamente iguais aos dias de Noé. Cada dia que passa, nós estamos observando o mundo se entregar a uma normalidade de coisas abomináveis. O Senhor Jesus diz que por causa do multiplicar da iniquidade, é uma iniquidade que se multiplica, a consequência disso é que o amor das pessoas se esfriariam. Quer saber a causa da falta de amor? É excesso de iniquidade. E o Senhor diz que será como nos dias de Noé, que só a família de Noé se salvou. E aí ele diz que até o dia em que vieram as águas, mas Noé ficou 120 anos construindo a arca. Imagine que cada pregada que ele dava, cada prego que ele enfiava naquela madeira, era uma mensagem enviada: alerta, te prepara, te arrepende, te ajusta. E o povo tinha por doido. A pregação do Evangelho é loucura para os que perecem. A nossa mensagem parece coisa de doido. Parece ou não parece? Nós estamos dizendo o quê? Que aquele homem que foi morto há 2000 anos atrás vai aparecer de novo. Ele vem, detalhe, ele vem nas nuvens. Gente, olha que coisa, né? Vão perguntar para você: você acredita em Papai Noel? Coelhinho da Páscoa? Tu acredita nessa história também? Que ele vem, depois de 2 meses, ele vai vir nas nuvens, com anjinhos, e ele vai chegar aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas não vai ser anjinho, vai ser anjo de guerra. De guerra. Porque céus e terra poderão passar, mas as suas palavras não passarão. Você crê nisso? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E quando fechou aquela porta daquela arca, meus irmãos, e começou a despencar água, aí não teve mais o que ser feito. E foram levados. A água levou. Aqui, o contrário do que muitos pensam. Muita gente prega que aqui é o arrebatamento, que um será levado e o outro será deixado nesse mundo. Tudo errado. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o que vai ser levado como aqueles que foram levados pelas águas do dilúvio. O que for deixado é como o que foi deixado é o que ficou na arca. Esse é que foi deixado. O que ficar no Senhor, atento, alerta, esse vai ser preservado. O resto vai se afogar. O complemento dessa passagem está em Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versos 34 ao 36. É um paralelo da mesma parábola, só que agora com as palavras de Lucas. Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Olha aí, orgias, embriaguez, preocupações deste mundo, coisas deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço.
pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha o alerta. E essa é só a primeira parábola. Tem mais 3 na sequência. A primeira parábola é um chamado para que você aguce a sua certeza, a sua convicção, a sua fé. Os sinais estão aí? Jesus está voltando. Amém? Segunda parábola, que fala do bom servo e do mau servo. Verso 45 de Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se. Opa! Aqui, ó. Olha o pensamento que entrou na mente desse servo. O meu senhor demora-se. Jesus está demorando? Tem 2000 anos. Ele disse que logo vinha, tem 2000 anos. E você pode pensar, mas está demorando. Essa ideia de que o meu Senhor demora-se, traz com ela uma consequência. Verso 49. E passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ora, a Bíblia me diz que tem um lugar específico que tem choro e ranger de dentes. É onde? Aonde? No inferno. Ai, mas o inferno não é uma linguagem figurada. Não, o inferno é real. E esse é o contexto, é choro e ranger de dentes. Mas o que nessa parábola o Senhor Jesus está querendo nos chamar a atenção? A intenção de Jesus com as parábolas é chamar a atenção quanto às posturas que os discípulos precisavam ter, ou precisam ter, a maneira como nós temos que levar a vida principalmente diante desse cenário, deste quadro do fim dos tempos, que creio eu, estamos vivendo. A mensagem do bom e do mau servo é o seguinte: o Senhor deu uma missão aos seus servos. Ele deu uma missão que precisa ser cumprida. Ele confiou missões a cada um de nós. Olhe para mim, não tente fugir, tem uma missão que é tua. Vocês estão me ouvindo em casa? Tem uma missão que é tua. A questão é se você vai ser achado como bom servo ou como um mau servo. O bom servo está atento à sua missão e ele dá conta dela, ele é responsável com ela, ele faz o que tem que ser feito, o que lhe foi confiado pelo seu Senhor. O mau servo, ele começa a se distrair com outras coisas. O mau servo, ele começa
a se envolver com outras coisas. O mau servo, ele passa até maltratar os seus próprios irmãos, a desdenhar dos seus irmãos, aqui chega a dizer, a espancar os seus conservos. E o que está na mente dele? Bobagem, não veio até agora, vamos fazer o que a gente tem vontade de fazer, vamos fazer, né? Ele se larga, ele começa a beber, ele começa a ir para a festa, ele se larga, sua vida vira uma bagunça. Temos visto quantos que um dia congregaram, participaram da comunhão, serviram ao Senhor, e de repente começam a se distrair com outras coisas e simplesmente abandonam, e ficam naquela poesia de que não, mas eu tenho minha fé aqui em casa, eu e o meu Deus, a conversa para boi dormir. Você está tendo um alerta para que no futuro você não venha aí viver sim no lugar de choro e ranger de dentes. Deus não é amor? Deus é amor, e ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justo. E uma parte importantíssima do contexto da pregação do Evangelho diz respeito a anunciar sobre o dia do juízo do Senhor. Pastor, é a primeira vez que eu venho nessa igreja, eu estou apavorado. Eu quero te dizer que é um privilégio, se você é a primeira vez que está aqui, ouvir um alerta de tamanha intensidade, e se você está aqui, é prova cabal de que Deus te ama profundamente, e Ele está dando a oportunidade para você não passar por esse sofrimento. Mas eu me preocupo sim, com a igreja de Jesus que anda sobre a terra, no formato que anda nos dias de hoje, que colecionam não testemunho, mas testemunho, porque vivem de qualquer maneira, achando que não dá nada, não vai dar nada. Olha aí, tem tempo, deixa rolar. Quando eu ficar mais velho, quando eu curtir bastante, quando eu desfrutar desse mundão, que tem tanta coisa boa nele para a gente provar, né? Vamos deixar passar que é isso, depois lá adiante, a gente se faz lá uma meia boca, se conserta com o Senhor e vida que segue. Ei, quem você pensa que vai enganar? Você acha? Como nos dias de Noé, estavam lá, não dá nada, até que deu, até que chegou o dia e a hora, até que o pai do noivo diz: vai lá, filhão, busca a tua noiva, que é sem mancha, sem mácula, sem ruga, adornada, preparada, bonita, ataviada, perfumada para você, meu filho. Vai lá e busca a tua noiva. Quando passeamos pela terra hoje, meu Deus, o que tem sido o testemunho de muitos, lamentável. Cada vez mais a igreja tem se mesclado com esse mundo, cada vez mais a igreja tem absorvido as práticas e os conceitos do mundo, cada vez mais ela tem se desconfigurado como noiva. É o alerta do Senhor. A causa da queda: pensar que o seu Senhor vai demorar, ou está demorando. Qual é a atitude?
descumprir a missão e se atirar aos prazeres. Há um paralelo dessa mesma parábola em Lucas também, capítulo 12. Lucas 12, versos 47 e 48. Diz o texto: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Não tem como escapar. Há uma missão que Deus deu para você. Você está me ouvindo? É uma missão que é tua, e tu vai dar conta dela, tu vai responder por ela, se você vai ser um servo bom ou não, se você vai dar conta de atender ao chamado de Deus para a tua vida, ou se você vai fingir que não era contigo. Ah, pastor, mas é que assim, tantas coisas na minha vida. Tudo bem, colecione os teus argumentos, no final tenta se entender com o Senhor. Se Ele aceitar os teus argumentos, quem sou eu para dizer que não são válidos? A questão é se Ele vai aceitar ou não os teus argumentos, quanto à missão que Ele tem para você fazer. Vamos em diante? Cansaram já? Paramos por aqui ou tocamos em ficha? Vamos em frente? Então vamos. Capítulo 25, nota que isso tudo foi uma conversa só de Jesus com os discípulos. Uma conversa única. Capítulo 25. É a parábola das 10 virgens. Há um tempo atrás, acho que o ano passado, eu andei pregando sobre essa parábola. Quem assistiu aquela pregação que eu falei sobre essa parábola? Muita gente, né? Então nós vamos só relembrar alguns pontos dela, mas foi o que Jesus usou. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, percebo que praticamente em todas as parábolas Jesus dá uma pista, a pista de uma sensação que as pessoas teriam de que está demorando, a promessa acho que não é para agora, eu acho que vai ser para mais adiante. Esse vai ser o sentimento da maioria, e é esse sentimento que é perigoso. Está ouvindo? Vamos lá. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que a vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.
Ora, o que essa parábola tem para nos chamar a atenção? Primeiro, quero esclarecer, como já fiz na outra ocasião, quando ele fala aqui das 10 virgens, ele não está falando de 10 noivas, não está falando de uma metade de uma igreja que se casa e outra metade que não é disso que está falando, porque o Senhor Jesus não é tido como um polígamo, ele casa com uma noiva só. As 10 virgens, elas dizem respeito às damas de companhia, escolhidas, convidadas, pelos noivos, normalmente mais pela noiva propriamente dita. Qual era o papel delas? Vou contextualizar, novamente Jesus usando a situação do casamento para falar da volta dele. Depois que o pai disse lá para o noivo: filho, agora ok, pode ir para o casamento, pode ir para as tuas bodas. Essa ideia de o ato nupcial, a noite núpcia, a festa, a celebração é chamada de bodas. Podemos ir, filho. Então era feita uma comitiva do pai com o filho, o restante da família, e iam em direção à casa da noiva. A noiva tinha que já estar preparada. Ela não sabia quando é que o noivo ia vir, mas ela tinha que estar já se preparando antecipadamente, estar com tudo pronto quando o noivo chegasse. O noivo chegava e aí ia para dentro da casa dos pais da noiva, lá com a noiva, para fazer os acertos finais daquele tal ketubá, daquele contrato. Era a hora que ele ia pagar o dote, era a hora que ele ia fazer os acertos finais, para daí sair da casa deles, para ir para o lugar da festa, o lugar da celebração, o lugar das bodas, que normalmente ficava distante da casa. E se este cerimonial, esse ato todo, se desse à noite, e que normalmente as pessoas preferem casar à noite, já era assim naquela época, continua sendo assim, as damas, as virgens, como é que se sabia que uma mulher era virgem naquela época? Simples, é solteira, é virgem, que nem hoje, deveria ser, vocês não acham? Deveria ser, mas infelizmente, até mesmo no meio da igreja, até mesmo meninos e meninas, porque nesse aspecto, diante de Deus, não há acepção, os nossos filhos deveriam subir no altar virgens, mas isso aí está tão fora de moda, tão em desuso. Eu me deparo com pais que acham tão lindos seus filhinhos, dando de machinho lá com 14 anos, olha, meu filho é macho, meu filho é galo, olha lá, meu filho lá, tá pegando, tem só 15 anos e já está, que isso, crente com esse pensamento, que miséria, que pobreza, pais que não se importam se os seus filhos têm relações ou não, que nojo. Tem pais que preferem que os seus filhos transem dentro da casa deles para não correr risco na rua. Que desgraça, que família desastrada, desastrosa, bagunçada, que lixo. O que é isso? É como os dias de Noé, é a mesma coisa. É não ter temor de Deus, é não ter princípios, é não ter valor, é se mesclar com essa imagem do mundo caído, perdido. Vai ter choro e ranger de dentes, pode ter certeza. Não é brincadeira. Deus abençoa o matrimônio, o casamento, o leito sem mácula. É aí que está a bênção de Deus. Por que o diabo quer destruir tanto
tanto o casamento e a figura do casamento, e dizendo, não, casar não importa, o que importa é viver bem. Discurso do inferno de novo. Não é nada disso não. O Senhor abençoa o matrimônio, e o Senhor sim quer que as famílias se unam diante dEle, debaixo da bênção dEle. Fora isso, é prostituição, é maldição, é pecado sim, é ruína. Pastor, que palavra azeda, pode ser azeda, amarga, ácida, mas ela salva. É para te salvar. É para salvar a tua família, é para salvar as pessoas que tu quer bem. Ou tu não te importa que eles vão para o lugar de choro e ranger de dentes? Ou tu não está nem aí? Eu acho que a gente tem que se importar com isso sim. Aquelas 10 virgens, aquelas moças, elas tinham uma responsabilidade. Essa era a principal missão delas no casamento. Elas tinham que levar a candeia, a lamparina, e elas tinham que levar um estoque de azeite, porque as lamparinas eram acesas com azeite, com óleo. A carga da lamparina durava 2, 3 minutos apenas. E para iluminar o caminho, na hora que eles saíssem da casa da noiva para ir para o lugar da festa, tinha que passar por um caminho. E eram essas moças que iam iluminar o caminho para o cortejo do noivo com a noiva passar, cantando, dançando, festa e alegria, aquela coisa toda, coisa linda. Elas tinham que iluminar o caminho. Imagina se não tem luz, num caminho escuro. Imagina a noiva pisa numa poça, tropeça, cai no barro. Imagina a cena. A gente vê hoje em dia, né, tem uns videozinhos que surgem dos desastres de casamento. Já viram alguns videozinhos desses? A gente dá risada, porque não é com a gente, né? Vai estar lá no lugar do indivíduo para ver o sofrimento e a dor que é. Então, a responsabilidade dessas convidadas, essa noiva, era iluminar o caminho. Aquilo era uma honra para elas. Era sinal que elas eram importantes para os noivos. Eram de confiança. E aqui, nessa história, Jesus diz que 5 delas fizeram exatamente isso. Pegaram o óleo, o suficiente, pegaram suas lamparinas. Beleza, vamos esperar eles saírem de dentro da casa. As outras 5, não, mas isso vai ser rapidinho. Não. Antes de escurecer, a gente, né, resolve isso aí e tal. O importante é que a gente está aqui, tudo é festa. Tudo é festa. Aquele crente que pensa que tudo é festa, que não tem que se importar com nada, que não tem responsabilidade com nada, que não tem compromisso com nada. Não, é festa, tem festa, estamos lá. Coisa boa festa. Só que o negócio lá dentro da casa da noiva foi demorando. E o papo foi se alongando, a gente não sabe, Jesus não disse, não contou o babado que aconteceu naquele papo lá, só disse que demorou. E foi até meia-noite. Ora, o que acontece com as pessoas que estão do lado de fora da casa, os amigos, os convidados, cansaram de esperar. Normal, natural, meia-noite já está, né? Já o olho começa a puxar e começa a bater o sono, e eles descansaram um pouquinho, relaxaram, nada de errado nisso. Até que dá meia-noite e eles abrem a porta, sai o noivo e alguém vê, o noivo! Dá aquele grito para todo mundo, né? Despertar, acordar. Aí imagina a mulherada, ajeita vestido, retoca maquiagem, ajeita o cabelo, aquela coisa toda. Dá para imaginar a cena? Sim ou não? E aí, prontamente, quem é que tem que se apresentar agora? As virgens. Acender a lamparina para começar a caminhada. E aí, só que o seguinte, 5 delas olharam assim, caramba, a gente não tem azeite. Me empresta do teu aí, amiga. Não, Nina, não dá.
Porque se nós pegarmos do nosso azeite, nós só vamos aí até a metade da estrada. E quando chegar na metade da estrada vai faltar azeite, não vai ter luz para os noivos da metade até o final. Vai faltar azeite para vocês e para nós. É o seguinte, nós vamos segurar a onda, nós 5. Vocês vão dar jeito de achar azeite aí para comprar no mercado meia-noite. Nem em Santa Maria tu consegue achar azeite meia-noite. Quanto mais naquela época. E elas foram destabanadas para tentar, só que passaram, entraram, fechou a porta. E depois vieram as 5 lá esbaforidas bater na porta. Deixa nós entrar. Aquela atitude delas. Elas tinham uma responsabilidade. E elas não fizeram o mínimo que elas tinham que fazer. Elas foram absolutamente irresponsáveis, absolutamente negligentes. Elas não tiveram a menor consideração nem com o noivo e nem com a noiva. Qual foi a atitude do noivo? Aqui não tem lugar para vocês. Aqui não tem lugar para vocês. O que o Senhor Jesus quer nos falar por meio dessa parábola? Ele está nos alertando, a mensagem é prudência quanto à sua responsabilidade, aquilo que te foi dado. Na última hora, nada mais poderá ser feito e haverá consequências. Fiquem alertas, tomem atitude. Eu vejo uma penca de gente que se diz crente e que vivem de braços cruzados, que não querem compromisso com nada, que não querem envolvimento com nada, não querem servir para nada, só sentam e recebem. Ai, coisa boa! Parece que o culto é um passe para tirar as coisas ruins, as energias ruins. Você sai assim mais energizado para a semana. Misericórdia! Vamos voltar para a verdade. Vamos acordar, família. Vamos acordar, irmãos. Vamos sair dessa zona morta, zona escura, sem luz, sem verdade, sem vida, sem nada de Deus. Te entrega. Há uma responsabilidade, porque não há mais tempo para esperar. Ei, Jesus está às portas. Você está entendendo? Ele está às portas. Ninguém aqui vai poder argumentar, muito menos dizer: eu não sabia, eu não fui avisado. Muito bem avisado, muito bem alertado. Tem 2000 anos que Jesus está dando o alerta. O aviso foi dado com 2000 anos de antecedência. É só ler o que ele já deixou dito, para finalizar a última parábola. A parábola dos talentos. Diz assim, capítulo 25, verso 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, novamente essa ideia deste senhor, que é dono de servos e de propriedades, e que ele se ausenta e ele deixa com os seus servos responsabilidades confiadas. E aí Jesus volta nessa parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2
ganhou outros 2. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, estão vendo a pista de Jesus aqui? Depois de muito tempo. Para nós 2000 anos é pouco ou é muito tempo? É muito tempo. Então, depois, está se cumprindo. O muito tempo passou. Voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Quem aqui é servo de Deus? Quem aqui é servo de Deus? Levanta a mão bem alto com convicção. Então saiba que vai haver ajuste de contas. Prestação de contas. Ok? Está claro isso? Verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Olha a visão que ele tinha do Senhor dele. Uma visão totalmente negativa, distorcida e maldosa. Mas ele estava como servo, mas tinha uma visão muito equivocada do seu Senhor. Depois eu vou mostrar por que era equivocada. Receoso, verso 25, receoso, tem versões que diz, tendo medo. Tem alguém que tem essa versão? Tendo medo. O que Adão sentiu depois que pecou? Medo, é a mesma conotação. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Tem uma versão que vai falar preguiçoso. Preguiçoso, negligente. Ouviu isso? Há uma missão, há uma responsabilidade que foi confiada a você. No dia vamos prestar contas. E aí podemos ouvir 2 falas. Ou a de servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou servo mau e negligente, preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, olha o elogio aqui, o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Oh, pesou. A mensagem aqui é muito clara. O Senhor espera retorno de tudo aquilo que Ele confiou a nós. Ouviu? O Senhor espera retorno de tudo aquilo que Ele confiou a você. Haverá sim prestação de contas. Haverá o reconhecimento ao servo bom e fiel. Mas haverá, infelizmente, a sentença para aquele que não quis saber de nada.
não quis se envolver com nada, viveu para si mesmo, de maneira egoística. Só para você saber, um talento equivale a 6.000 denários, entendeu? Ajudei? Não? Então vamos tentar ajudar um pouquinho mais. Um denário equivale a um dia de serviço. Então vamos fazer um cálculo aqui ilustrativo. Vamos pegar um dia de serviço de uma diarista. Vamos colocar em média um serviço de uma diarista, R$120. Pode ser? Tem umas, dependendo do tamanho da casa, é um pouco mais, se for menor é um pouco menos. Vamos botar uma média de R$120, um dia de diarista. Um talento seria 6.000 dias de trabalho, isso equivale a R$720 mil. Eu pergunto para vocês, alguém tem sobrando aí hoje R$720 mil? Quem gostaria de receber R$720 mil para fazer negócio? Só uma pessoa, duas. Eu gostaria, irmãos. Um talento, no nosso padrão de hoje aqui, seria você receber, olha, vem o teu senhor e diz assim, eu vou botar aqui R$720 mil, negocia com essa grana aí, faz negócio, faz render isso aí, faz render. Eu vou pegar esse dinheiro, vou botar numa caixinha e vou enterrar. Aí passa bastante tempo, R$720 mil daqui 30 anos tem o mesmo valor de hoje? Mas se você botar no banco, perde valor? Talvez perca um pouco, né, na nossa economia, mas nem tanto. Foi essa a queixa do Senhor. Ele não teve nem a sensibilidade mínima de tratar com cuidado aquilo que era do Senhor. Agora imagina aquele que recebeu 5 talentos e multiplicou para 10 talentos. 10 vezes 720 mil, estamos falando de 7.200.000. Acertei, né? Matemática nunca foi muito forte. Mas nós estamos falando de algo vultuoso. Então esse Senhor, Ele é um Senhor bom, Ele não é um Senhor mesquinho, Ele não é um Senhor que trabalha com medidas tacanhas, pelo contrário, Ele é generoso. A chamada foi muito forte. O Senhor Jesus encerra toda essa conversa com aquela ilustração que diz respeito ao grande julgamento, onde Ele vai juntar ovelhas e cabritos, e vai fazer a separação entre ovelhas e cabritos. As ovelhas Ele vai dizer, vinde, benditos do Senhor. Aos cabritos Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. O conjunto dessas parábolas, elas nos trazem alertas, elas nos trazem um despertar para a convicção da volta do Senhor Jesus, elas nos sacodem para analisar a nossa conduta, a nossa postura, o que estamos fazendo. O tempo está passando e nós vamos prestar contas. É uma chamada para avaliar a nossa vida, nossa conduta, como nós estamos tratando o nosso viver, não apenas aqui dentro, mas principalmente lá fora, irmãos, lá fora. Na hora que fechar a porta, o dilúvio vem.
não vai mais poder fazer nada. Não tem plano B, não tem como ludibriar o Senhor. Este é um tempo, queridos, para ajustar tudo o que você tem que ajustar já. Você tem coisas pendentes, ajuste já, conserte agora. Apruma, ajeita teu caráter. Seja honesto, seja sincero, seja verdadeiro. Para de mentir, para de enganar, para de fraudar, para de imoralidade, para de te prostituir, para de adulterar, para de sem vergonhice, seja solteiro, seja casado, conserta já, porque não há mais tempo. Esse é um lampejo ainda da misericórdia de Deus, para que possamos correr e fazer o que tem que ser feito. Há uma missão a cumprir, vai ser pedida de você, como eu tenho certeza que vai ser pedida de mim. Estamos na última milha, perto está o Senhor.